Ele vai provar que a preço de hoje essa gasolina poderia estar custando R$ 4. Fala pessoal, Alberto aqui. Bom, e o convidado de hoje, eu vou ter que me desdobrar para conseguir conversar com ele. E se você tem interesse em saber mais sobre informações que a gente julgava que era certa, hoje, com esse convidado, você pode descobrir, assim como eu descobri, que na verdade a gente pode ter sido ludibriado com um monte de mentiras que foram contadas por aí. Mas não vai ser com factoides aqui não. Vai ser com parte racional, informação técnica, então por isso eu te sugiro muita atenção. Eu peguei um papel aqui, porque o currículo dele dá algumas folhas, então eu vou falar só o principal. Ele é economista, né, formado pela UFES, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, já escreveu cerca de 300 artigos referentes à situação econômica e financeira da Petrobras, diretor de aposentados do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo, né? Foi convidado já para participar em CPI, nós vamos conversar sobre isso, CPI da Petrobras, tudo em razão dos artigos dele, né? E título de sócio honorário da Associação de Engenheiros da Petrobras, justamente por esses artigos escritos. Então, eu dou boas-vindas aqui ao nosso convidado, o senhor Cláudio Oliveira. Senhor Cláudio, muito prazer e muito bom ter você aqui nessa conversa com a gente. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu espero poder atender a expectativa que vocês têm com relação a essas informações que eu tenho para passar, né? Que são baseadas em estudos, levantamentos que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Ótimo. Senhor Cláudio, eu queria começar com um projeto que você está lançando, né? Já está tocando ele pelo Brasil, e que se chama Soberano Brasil. Como que esse projeto surgiu? Em quem ele foi inspirado? E o mais importante, qual que é o seu desejo sobre esse projeto? O que você espera que esse projeto realmente faça pela população brasileira? Alberto, eu criei um site chamado Soberano Brasil. É www.soberanobrasil.com.br. Quem quiser acessar é muito simples, é um site eminentemente brasileiro. E o objetivo desse site é a busca da soberania nacional, a busca da soberania brasileira. A gente pode constatar que vocês podem verificar que o Brasil ele é vítima já há séculos, né? Todos os países do mundo têm interesse de que o Brasil permaneça nessa condição de colônia, né? Um país fornecedor de matéria-prima e alimentos para eles se desenvolverem. Esse é o interesse de todos os países do mundo, seja eles de direita, comunista ou capitalista, todos eles se juntam, estão unidos quando o interesse é fazer com que o Brasil seja uma fonte de recursos para o desenvolvimento deles. Eles nunca desejam que o Brasil se desenvolva. Quem tem de fazer isso somos nós, brasileiros. Nós é que temos de trabalhar para que o Brasil seja um país desenvolvido. Esperar que estrangeiros venham aqui desenvolver o Brasil é uma ilusão e nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, né? E esse site, Soberano Brasil, ele foi criado, inspirado principalmente em 3 grandes brasileiros. O primeiro deles foi Getúlio Vargas, o segundo Ariano Suassuna, né? E o terceiro, Barbosa Lima Sobrinho. São pessoas bem conhecidas. Getúlio Vargas, que na sua carta testamento, ele tem uma frase lá que eu sempre lembro, que ele diz o seguinte: eu quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas. Ou seja, ele diz o seguinte: a liberdade nacional está na gente potencializar nossas riquezas. O que é isso? É pegar essa riqueza e trabalhar ela, que ela seja a fonte do desenvolvimento do país, fonte de geração de emprego, de renda e de tecnologia para o desenvolvimento do país.
Agora, o que acontece com o Brasil? O Brasil, ao invés de potencializar suas riquezas, ele está entregando suas riquezas para terceiros potencializarem. E, evidentemente, o interesse desses terceiros é o desenvolvimento do país deles, e não o desenvolvimento do Brasil. Então, se você trabalha nessa direção, nós nunca vamos chegar a uma posição de futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Barbosa Lima Sobrinho tem uma frase que eu me lembro muito famosa dele, que ele dizia o seguinte: no Brasil, só existem 2 partidos, o partido de Tiradentes e o partido de Silvério dos Reis. Então, se vocês olharem esse emaranhado de partidos que existe no Brasil, né, e a atuação desses parlamentares, né, nos congressos, nas assembleias, aí, Brasil afora, vocês vão ver que muitas vezes existe sempre essa divisão teórica, esse é de esquerda, de direita, de centro. O importante é saber se esse parlamentar, a forma como ele vota, a forma como ele atua, ele está atuando como um Tiradentes ou como um Silvério dos Reis para o Brasil. Não é? Só existem esses 2 partidos, como dizia o Barbosa Lima Sobrinho. Sabe? E o Ariano Suassuna, com a sua brasilidade, né? E que tem uma frase famosa dele que eu sempre lembro, é o seguinte: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Entendeu? Então, é essa brasilidade toda que eu procuro levar para esse site Soberano Brasil. E o site Soberano Brasil, nós estamos agora, criamos, né, e estamos gerindo uma caravana, que é a Caravana da Soberania. É a caravana que está rodando, é uma carreta de 15 metros, que está rodando todo o Brasil para levar essa mensagem de busca da soberania. A caravana tem três pautas principais. Primeiro, é o fim da política de preço da Petrobras, o chamado PPI. O segundo é reestatização das empresas estratégicas para o Brasil. E o terceiro é o fim da mentira da Petrobras quebrada. São só esses 3 itens. A caravana não tem nenhum cunho político partidário, é uma caravana para chamar o povo brasileiro a retomar a soberania da nação que está perdida. Não é? E o povo está mal informado por uma mídia que distorce as informações, né? Então, o povo não reage porque não sabe nem para onde reagir. Não é? Então, a caravana tem esse objetivo. A caravana deu início, foi no dia 20 de maio, em Curitiba. Percorreu, 20 de maio desse ano, 2022. 20 de maio de agora, de 2022. Percorreu diversas cidades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Atualmente, essa caravana está em São Paulo. Teve em Guarulhos, teve um encontro lá de caminhoneiros em Guarulhos, ela esteve lá. Não é? Essa caravana hoje está descendo para o litoral paulista, para Santos, tá? E nós estamos tentando ver se conseguimos colocar a caravana ainda nesse próximo domingo lá na Avenida Paulista. O senhor pode reforçar de novo as 3 missões dessa caravana? Quais são os 3 grandes objetivos dela, só para o pessoal não esquecer? Primeiro, fim da política de preço da Petrobras, o chamado preço de paridade de importação, PPI. Essa política de preço, ela é nociva para a economia brasileira, nociva para o povo brasileiro e nociva para a própria Petrobras. Essa política de preço só é positiva para os grandes importadores de combustível, os traders internacionais e as refinarias lá no exterior. Sim. É completamente contraditória essa política de preço da Petrobras. Sim, eu vou cortar ele aqui, porque senão ele vai entrar no assunto, e esse é um dos assuntos que eu quero deixar para o final, porque quando ele falar com vocês essa história de PPI, ele vai... Eu posso dar já uma chamadinha para o nosso final aqui, o que você vai falar aqui hoje, Sr. Cláudio? Sobre claro, fica à vontade. Ele vai provar, ele vai provar que hoje, eu não sei quanto você está pagando a gasolina aí, mas ele vai provar que a preço de hoje essa gasolina poderia estar custando R$4, não é isso, Sr. Cláudio? Por aí.
R$ 4. Então, o primeiro é o fim dessa política de preço, a PPI. Sim. O segundo é a reestatização de empresas estratégicas, né? Porque, em função de mentiras que foram lançadas, né, para a população brasileira, a população e a mídia brasileira, né, inventou uma série de mentiras, entendeu? E absurdas mesmo, né, que levaram a população a aceitar, principalmente dentro da própria Petrobras, o desmonte da empresa. Vendas de uma série de ativos fundamentais da empresa que estão sendo entregues para preço de banana, como se fala, tá certo? A empresa se desfazendo desses bens e nós temos de recuperar, porque isso é fundamental para a atuação da empresa no Brasil. Nós estamos perdendo essa condição. E não é só da Petrobras, né? Como nós já perdemos, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que deixou de ser dos brasileiros, tá certo? Então, é um recurso, uma riqueza brasileira que o país não está mais potencializando, como falava o Getúlio, está sendo potencializada por terceiros, né? Entendi. E por aí vai, né? E o terceiro ponto é o fim da mentira da Petrobras quebrada, que é o que está por trás disso tudo. Que está por trás do segundo ponto, né? Porque hoje a gente todos aceita os pontos, do primeiro também da política de preço também, tá entendendo? Essa política de preço também ela é aceita, ela é engolida pela população, porque se inventou uma mentira de que a Petrobras teve praticamente quebrada, tá? Teve quase na falência. Inventaram essa história. Para quê? Bom, se ela teve quase quebrada, e aí falaram que tem uma dívida impagável, uma dívida impagável, então o que ela tem de fazer? Ela tem de vender seus bens para pagar a dívida. E a gente está aceitando isso. E todo mundo aceita isso como se fosse verdadeiro. Agora, se você desfizer, olha, ela nunca teve problema financeiro, acabou a história de vender ativo. Tá entendendo? Acabou a justificativa para entregar os ativos do jeito que estão entregando, né? E o Brasil perdendo sempre. Então, para fechar aqui, é o fim da política de preço, né? O retorno reestatização de empresa estratégica, né? E o fim da mentira, dessa mentira da Petrobras quebrada. Petrobras quebrada. Exato. Eu li aqui no seu currículo que você já participou de uma CPI da Petrobras. Para ser sincero, quando eu vejo aquelas pessoas lá, eu fico assim, caramba, o que a pessoa fez para conseguir estar aí? E o senhor Cláudio, baseado em mais de 300 artigos, que é lido principalmente por engenheiros da Petrobras também, né, senhor Cláudio? Sim. Ele sempre é convidado para dar uma explicação técnica desses artigos que ele escreve. E lá nessa CPI, eu tenho 3 perguntas para você de novo. A primeira é, como que faz para ser convidado para uma CPI dessa? Segundo, por que eles escolheram você? E o terceiro é qual o assunto que você abordou lá nessa CPI? Se você puder falar para a gente aí, a CPI onde foi, né? Por que eles te escolheram e o que você falou lá? Talvez a resposta das 3 perguntas que você fez seja uma só. Quer dizer, eu fui procurado para participar dessa CPI por causa do meu envolvimento com essa associação dos engenheiros da Petrobras, né? E que naturalmente o deputado, né, que estava presidindo a CPI queria levar informações, era uma CPI da Petrobras, né? E deve ter consultado a Associação dos Engenheiros. E ele também, já tomando conhecimento desses artigos que eu estava escrevendo, ele se interessou, né, para que eu fosse lá na CPI para expor exatamente que... naquela época, essa CPI foi em 2018. Né? Nessa época, eu falava principalmente desse assunto, de que a Petrobras nunca teve problema financeiro. E mostrava os números da Petrobras para demonstrar esse fato, essa verdade. Mas, por outro lado, você via uma mídia importantíssima, como a Rede Globo, né? A Miriam Leitão e o Carlos Alberto Sadenberg, insistentemente dizendo que a empresa tinha sério problema financeiro, que a empresa estava quebrada. Só que eles nunca mostraram nenhum número, porque eles não tinham número para mostrar. É impossível, não existe isso. Então, se a pessoa quer saber se uma empresa tem problema financeiro,
Primeiro, ela tem de conhecer algum contador, né, alguma pessoa que entenda de número de empresa, para ir lá os balanços. Os balanços da Petrobras estão publicados lá. Você vai pegar balanço lá no site dela, desde 2006, tem lá em reais, em dólar, com todas as explicações, e você vai saber, pelos números, se ela teve ou não problema financeiro. Não é? Então, por isso, eles me convidaram, eu fui lá, fiz a minha palestra, demonstrei esses fatos todos para eles, né? Então, o presidente da CPI, que na época era o deputado Paulo Ramos, que hoje é deputado federal pelo PDT, Paulo Ramos, né? Ele, depois da minha palestra, eu fui convidado para ir lá, fui lá e falei. Foi uma palestra informativa, então. Você foi nivelar as pessoas no seu conhecimento que, ó, isso aí que estão falando é mentira por conta dos números. Exatamente. Você chegou a ver aqueles balanços e mostrou para eles que... Mostrei para eles todos os dados, mostrei para eles que aquilo era uma mentira total, é o que eu chamo da mãe das mentiras. E aí a Miriam Leitão... Aí o presidente da CPI, o Paulo Ramos, ele convocou a Miriam Leitão e o Carlos Alberto Sardenberg para irem lá na CPI contradizer o que eu tinha dito. Ainda perguntaram para mim, mas você concorda? Claro que concordo, eu quero estar aqui, eu quero conversar com ele na frente dele. Então, eles convocaram, e a CPI ela tem o poder de convocar. E a pessoa é obrigada a atender a CPI, né? Então, o que eles fizeram? Eles obtiveram liminares na justiça para não ir fazer o depoimento na CPI. E a CPI elas têm um prazo limitado. Passou o prazo, encerra a CPI. Encerrou e eles não foram fazer o depoimento e continuaram dizendo que a empresa estava quebrada. E continua, essa mentira continua até hoje. Até hoje se falam essas coisas sem dizer de onde que veio, qual é a notícia. Existe um pensador espanhol do século XVI, que é Antônio de Quevedo. Antônio de Quevedo. Ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: olha, aquele que julga pelo que ouve, não pelo que sabe, é orelha e não juiz. É por isso que talvez quando a gente fala, fulano falou de orelhada, é porque ele não sabe nada, ele ouviu falar e sai falando. Então, Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg espalharam a mentira. Todo mundo ouviu essa mentira e saiu dizendo como se fosse verdade. Isso passou a ser verdade no Brasil. Como você se desfazer uma mentira dessa enorme? Esse que era o ponto que eu queria entrar. Porque, assim, naquela época, vamos pegar ali 2016, quando as coisas começaram a estourar. Foi 2014 em diante que eu lembro que ficou mais grave assim. E todos os dias, né, tinha naquele jornal, tinha aquele tubo de dinheiro e ali não sei quantos bilhões, e 6 bilhões, né, e tantos bilhões. Inclusive, uma imagem que ficou muito característica para mim foi lá em Curitiba, que eles mandaram imprimir papel comum, né, torre de dinheiro, mas era em papel comum, para as pessoas conseguirem visualizar, né, a nível material de dinheiro, tanto de dinheiro que havia sido desviado. E aí, até em conversa com você falou, Alberto, eles contabilizaram lá 100 bilhões que você me falou, não foi? 100 bilhões de prejuízo ali. Então, ajuda a gente a entender, porque na minha cabeça até agora ainda a Petrobras estava quebrada. Você está aqui afirmando categoricamente que ela nunca esteve quebrada. Você pode desenvolver isso para a gente? E aí, ela estava ou não estava quebrada, afinal de contas? Sim, como você falou, né? Isso começou no início de 2016. Eu ouvindo o Bom Dia Brasil, e eu comecei a escrever ali, assistindo Bom Dia Brasil, eu vi a Miriam Leitão dizendo o seguinte: a Petrobras está com sérios problemas financeiros. Isso, direto ela fala. Tem problema de caixa. Problema de caixa. Falou, tem um problema de caixa. Tem uma dívida impagável, a maior dívida do mundo, entendeu? Então, eu decidi olhar o balanço da Petrobras. Naquela época, o último balanço que tinha sido publicado era o balanço de setembro de 2015. Né? Pode voltar, o número que eu estou falando, pode entrar lá no site da Petrobras. Continuam lá, os números que eu vou falar continuam lá. Ninguém pode mexer, vai ficar lá, tá certo? Então, um analista de balanço... Quando ele olha o balanço da empresa, a primeira coisa que ele vê é o que se chama de ativo liquidez corrente.
O ativo circulante. Ali, É, né? ou ativo circulante, tem ativo circulante Isso. e passivo circulante, ou também chama de ativo corrente ou passivo circulante. Isso. Quando você divide um pelo outro, você tem o que se chama de liquidez corrente. Aham. Quando o número é igual a 1, significa que está empatado. Quer dizer, o que a empresa tem a pagar é o que ela tem, a pagar. Se dá menos que 1, significa que ela pode ter algum problema. Vai ter de rolar uma dívida, fazer um empréstimo. Agora, se dá mais do que 1, significa que ela está com folga. Como se fosse fazer um fluxo de caixa seu, né? Então, ali em 2015, a liquidez corrente da Petrobras era de 1,50. Significa dizer que para cada um que ela tinha pago, ela dispunha de 1,50. A mais. Portanto, ela não tinha problema financeiro, pelo menos de curto prazo, né? E tinha um número lá no balanço que me chamou muita atenção, que ela sempre teve um caixa elevado. Mas lá em setembro de 2015, vai olhar lá no balanço em dólar lá, o caixa da Petrobras era de 25 bilhões de dólares. De caixa. E ela dizendo que ela tinha problema de caixa. Eu falei, ué, a empresa tem 25 bilhões de dólares no caixa. Você, que eu sou aqui do Espírito Santo, né? E você também, você sabe, tem grandes indústrias aqui, o complexo de Tubarão, a ArcelorMittal, tem lá a antiga Aracruz, a Fibra agora, né? Tem a Samarco, não é? Se você somar todas essas empresas, se você somar todas essas, juntar todas as empresas, 25 bilhões de dólares, compra essas empresas todas e ainda sobra troco. Está entendendo o volume de dinheiro que estava lá e ela dizendo que ela estava com problema de caixa? Entendi. Então, veja, a dívida... Quanto que ela fatura por ano, mais ou menos? É? Quanto que ela fatura por ano, mais ou menos? A Petrobras? De 2009 até 2014, a receita líquida da Petrobras foi sempre superior a 140 bilhões de dólares. É um caixa muito alto, 25 bilhões. E em 2014, Aham. a receita líquida da Petrobras foi de mais ou menos 144 bilhões de dólares. Tá? Aí falaram que ela estava quebrada, Sim. interromperam a empresa, essa empresa não investe mais, vende os seus ativos, entrega tudo, não, porque eles não queriam que a força externa queria impedir esse crescimento dessa empresa. É essa que eu quero te mostrar. A força externa veio para impedir que essa empresa continuasse a crescer. Então, ali, paralisou todos os investimentos da empresa e iniciou-se, então, o desmonte, a venda dos ativos da empresa. Em 2020, a receita, que em 2014 era de 144 bilhões de dólares, em 2020, balanço está lá, vão lá e olham, foi de 54 bilhões. Caiu a receita dela de 90 bilhões de dólares. E ninguém falou nada. Ninguém na imprensa. Esse foi o tamanho da destruição da empresa. 90 bilhões de dólares é maior que o PIB da maioria dos países do mundo. Sim. Isso ela perdeu de receita de 2014 até 2020. 2020 teve um preço do petróleo muito baixo, então em 2021 essa receita já foi para uns 80, mas nunca mais vai chegar nos 144 que estava lá, porque ela vendeu uma série de ativos fundamentais a preço de banana e ninguém falou nada, foi sendo destruída, tá certo? Aí fala, mas ela tem muito lucro. Não tem dando lucro, mas ela dava muito mais lucro lá atrás. Por isso é que a grande mentira está aí, tá entendendo? E ela dá lucro hoje por causa de benefícios fiscais que ela obteve lá atrás, quando ela se considerava uma empresa estatal de verdade, né? E ela está gozando esses benefícios hoje que deveriam ser eliminados. Claro. Deveriam ser eliminados, mas ela teria de ser equiparado, ter as mesmas cobranças que tem todas as empresas petroleiras do mundo. Mas não, ela tem benefícios que não deveriam mais estar existindo. E ninguém olha para isso e fica falando em reduzir preço, compensando com recurso do Tesouro. O recurso está lá na Petrobras. É só eliminar benefícios fiscais que já foram concedidos e que estão lá, estão sendo usufruídos por ela indevidamente. É o maior absurdo. A descoberta do pré-sal, né, no Brasil, isso ocorreu em 2006.
Isso foi devido à tecnologia desenvolvida pelos técnicos brasileiros da Petrobras, os engenheiros, geólogos, geofísicos, né? Que chegaram num nível tal, superaram, em termos de exploração, essas empresas todas do mundo, né? Mas a força externa, né? Para essa descoberta desse volume enorme de petróleo de altíssima qualidade chamou o interesse do mundo inteiro para o Brasil, por causa desse assunto de petróleo, que vocês sabem que isso causa guerra no mundo inteiro. Todo mundo quer ter posse desse produto, desse petróleo, né? Então, depois lá de 2016, que eu estava falando da história da Miriam Leitão, eu fui verificar que em 2008 o Carlos Alberto Sadenberg escreveu um artigo que ele disse que esse negócio de pré-sal era uma invenção do governo. Isso era uma mentira. Não existia pré-sal nenhum. Que isso já tinha sido procurado no mundo inteiro, que não tinha petróleo lá naquele lugar, embaixo da camada de sal. Isso em 2008. Mas aí constataram que existia mesmo, tinha o petróleo, né? Então, em 2009, a Miriam Leitão escreveu um artigo, depois vocês botam o nome do Carlos Alberto Sadenberg, 2008, ele falou que não existia o pré-sal. 2009, a Miriam Leitão foi escrever um artigo e disse que o pré-sal existia. Só que a Petrobras não tinha capacidade para tirar petróleo naquela profundidade. Ela ia precisar de técnicos estrangeiros, de tecnologia estrangeira para fazer aquilo. Muito bem, a Petrobras desenvolveu as tecnologias sozinha, Sim. não é? Se tornou líder mundial nisso e começou a extrair o petróleo. Aí a Miriam Leitão foi lá para 2012, por aí, e falou, de verdade a Petrobras está extraindo petróleo, só que o custo é muito alto. Esse negócio é inviável. Eu ouvi isso muito na rádio. Esse negócio, você ouviu? Graças a Deus. Todo dia de manhã. Isso é inviável, isso é um negócio inviável. Que o custo da extração do barril de petróleo é tanto, mas se for no pré-sal é muito mais caro. Muito mais caro. É $35. Ocorre que não é só a questão das tecnologias desenvolvidas pela Petrobras. A tecnologia é a menor parte. A questão é a qualidade desse petróleo e a produtividade desse petróleo do pré-sal. Porque quando se imaginou, né, e começou lá, eu estou falando lá em 2010 já, o petróleo foi descoberto em 2006. Em 2010, né, se imaginava que o poço do pré-sal ia ter uma produção normal desse poço que tem aí, 10 mil, 15 mil barris por dia, que já é uma grande produção. Sim. Tá? Só que na hora que foram lá e começaram a produzir, se constatou que aqueles poços lá, eles produziam 30, 40, 50, 60 mil barris por dia. Cada poço. É uma produtividade do pré-sal. É uma produtividade do nível da Arábia Saudita, aqueles poços que a Arábia tem em terra, não produz isso. Isso está entendendo? Então, quando você tem um poço que tem uma produtividade dessa, o custo despenca. Porque todo custo fixo, para quem entende de negócio de custo, entendeu? O custo sempre é composto de custo fixo e custo variável. Tá? O custo fixo, quando a produtividade é muito alta, ele despenca. Entendeu? Então, se você produzir 10 mil para 6 mil, você divide o custo fixo por 6. Isso aí. Então, o custo de produção no pré-sal, por causa dessa característica desse poço, ele despencou. Está entendendo? Entendi. Então, aí eles não tinham mais desculpa. Ficaram, o que nós vamos inventar agora para segurar esse negócio, né? Entendi. Isso já estava lá em 2015, né? Como eu estava falando da história. Em 2015 houve uma variação cambial muito forte, né? O dólar começou aí em 2,60, me parece, alguma coisa assim. Isso. Terminou 2015 em quase 4. Foi. Como tem uma parcela da dívida grande da Petrobras, que era em moeda estrangeira, uns 80%, né? Então, isso aí, o valor em real dessa dívida, ele cresceu muito, né, em 2015. Então, foi aí que eles encontraram. Está aí. A empresa está quebrada, tem uma dívida impagável. Está entendendo? E lançaram essa grande mentira, que eu chamo da mãe de todas as mentiras, né? Para você ter uma ideia, em abril de 2016, 28 de abril de 2016,
O mês de abril é o mês da mentira, né? Isso. Agora, 28 de abril, eu botei um nome, é o dia da mãe das mentiras. Todo dia, 28 de abril, eu escrevo um artigo para lembrar esse assunto. O Carlos Alberto Sadenberg escreveu um artigo. Procure, bota no Google. Carlos Alberto Sadenberg, 28 de abril de 2016. Né? Então, vai aparecer o artigo que ele diz o seguinte. Veja bem. Quebraram a estatal. Sim. Ou ela vai fazer um acordo judicial, ou vai precisar de aporte de recursos do Tesouro para poder terminar o ano. Vocês imaginam o que esse negócio me revoltou quando eu vi esse cara escrevendo um negócio desse. Eu sabendo dos números da empresa. E você já sabia que ela estava com 25 Claro, eu sabia que tudo. E falei, como é que pode uma pessoa soltar, descarado, falar uma mentira dessa para o povo brasileiro e ninguém contestar? Mídia nenhuma, ninguém. Ninguém. Eu procurava o pessoal do sindicato aqui. Meus amigos, ou vocês desmentem essa mentira ou você vai virar verdade. Não, seu Cláudio, por que o senhor não escreve um artigo aqui? Pô, pelo amor de Deus. E ninguém, nenhum jornalista especialista, ninguém foi lá olhar o balanço da empresa para ver. Mas muito bem, chega 2016, 28 de abril escreveu. 2016 foi passando, não teve acordo judicial nenhum, claro, não teve muito menos aporte de recursos do Tesouro. Não é? No final de 2016, a Petrobras adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa lá do BNDES. Houve isso ainda? Mesmo naquele ano, falando que ela ia naquele ano que de falou, dinheiro... no final do ano, ela adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa do banco. Ela tinha a receber 5 bilhões de dólares da Eletrobras, porque a Eletrobras comprava o gás para as termoelétricas dela, da Petrobras, e não pagava a Petrobras. E o governo mandava a Petrobras manter aquilo em banho-maria, não cobrar da Eletrobras. 5 bilhões de dólares de crédito. Tinha a receber 11 bilhões de dólares de ativos que já tinham sido vendidos pelo Bendini, que foi o último presidente da Dilma lá. Ele vendeu mais de 13 bilhões de dólares de ativos da Petrobras. Ele vendeu 13 bilhões, recebeu só 2. Tinha 11 bilhões ainda a receber no final de 2016. E a empresa ainda tinha em caixa, meu amigo, mais de 20 bilhões de dólares. Entendi. E ele nunca se retratou. Nenhum dos dois. E continuaram a dizer para todo mundo que a empresa estava quebrada. Olha... Tá. Senhor Cláudio, ouvindo o senhor aqui assim, eu entendo os números, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. No final das contas, porque eu entendi uma coisa, você explicou aqui essa questão da grande mentira, porque todo mundo falou que aquela empresa estava quebrada, mas ela tinha capacidade de pagar uma vez e meia suas dívidas, estava com 25 bilhões em caixa, continuava faturando com os novos postos de petróleo, e todo mundo falou que ela ia precisar de dívida de dinheiro do governo, e ela ainda conseguiu antecipar 20 bilhões para o BNDES, não é isso? Isso. Para poder. Então, já estou convencido aqui que, de fato, esse negócio está, no mínimo, muito mal contado aqui. Né? Entendo que os seus números estão muito coerentes. Mas quem está ouvindo pode achar que você acredita que não houve corrupção na Petrobras. Então, eu tenho que te fazer essa pergunta. Houve ou não houve corrupção na Petrobras? Óbvio que houve. E houve bastante corrupção, porque a corrupção, geralmente, ela é proporcional, principalmente ao investimento que as empresas fazem. Essa área de investimento gera muita corrupção. Não é só a empresa estatal, não. Das empresas privadas é muito maior, tá? Claro. O que acontece é que o programa de investimento que a Petrobras fez depois da descoberta do pré-sal, depois da capitalização que ela teve em 2010, tá entendendo? De 2010 até 2014, a Petrobras investiu em média cerca de 45 a 50 bilhões de dólares por ano. Então, nesse período aí, exatamente nesse pré-sal, para explorar isso aí, e que estava muito certo. Foi um trabalho bem feito.
investiu mais de 250 bilhões de dólares. Teve muita corrupção. Teve. Só que essa corrupção, no fim, quando ela não fez... Se você olhar os balanços, os números da Petrobras, essa corrupção ela não aparece. Porque se você olhar a geração operacional de caixa da empresa, ela é como uma linha reta. Ela é sempre superior a 25 bilhões de dólares por ano, a geração de caixa dela, entendeu? Por ano ela consegue botar mais 25 bi em caixa. Geração operacional de caixa é o recurso que sobra depois que a empresa cobre todos os seus custos e suas despesas. Tanto é que os consultores falam, você quer saber se a sua empresa é ruim ou boa, vamos ver a sua capacidade de gerar caixa. Gera caixa. A geração operacional de caixa é o dinheiro que fica para cobrir o serviço da dívida, fazer investimento e distribuir dividendo. Ela nunca teve, em momento nenhum, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Nunca teve uma geração operacional de caixa inferior a 25 bilhões de dólares. Mas se você quiser olhar, lá em 2011, por exemplo, a maior geração de caixa da história da Petrobras foi em 2011, quando estava cheia de corrupção, quebrada, como eles dizem, e que dava um subsídio. Nós pagávamos o combustível aqui no Brasil a um preço mais baixo que o internacional. Foi quando ela teve a maior geração de caixa da sua história. Exatamente em 2011, entendeu? E ainda teve lucro de 20 bilhões de dólares e distribuiu 7 bilhões de dólares de dividendo. E estava quebrada. Você está entendendo? Que beleza de empresa quebrada é essa? Então, e lucro todos os anos. 11, 12, 13. Teve lucro de 93 até 2013 direto. E quem você acha que foi o maior beneficiário dessa mãe das mentiras aí? O maior beneficiário dessas mães das mentiras é o que eles dão nome... Que é você não vai... Você não vai conseguir identificar um beneficiário. Né? O maior beneficiário é aquilo que eles chamam de o mercado. O mercado é o que criou a mentira. O que é o mercado? O mercado é esse interesse que eu falei, internacional, que está por trás, que não quer ver o Brasil crescer, se desenvolver industrialmente. Ele quer o Brasil sempre um país para fornecer alimento e matéria-prima para eles se desenvolverem. Então, quando o mercado breca isso, é para ele se aproveitar dessa situação. Então, quando ele fala em vender ativos da Petrobras, quem compra? O mercado. E quem é o mercado? O mercado tem diversas fantasias, tem diversas máscaras, entendeu? Então, ele está por trás disso. Trabalhando isso aí e ganhando muito dinheiro. Esse é o maior beneficiário. Né? Então, o penúltimo, acho, presidente da Petrobras, o general Silvio Luna, ele escreveu, ele deu uma entrevista para o Estadão, agora no início do ano, que eu gravei muito o que ele falou, e o que ele falou me inspirou também muito nesse site Soberano Brasil. Porque eu escrevo lá um manifesto ao povo brasileiro, falando muito com base, porque esse ano o Brasil está comemorando 200 anos da independência. Independência fictícia, que nunca tivemos, não é? E não vamos ter. Vamos continuar, né? Porque o que falou o general? Ele disse, quem estabelece o preço do combustível na Petrobras é o mercado. E essa metodologia, no Brasil, tem o apoio dos 3 poderes. Ou seja, tem o apoio de executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então, fique bem claro, quem estabelece o preço na Petrobras não são os donos da Petrobras, os acionistas da Petrobras. Quem estabelece o preço desse combustível na Petrobras é o mercado. E quem é o mercado? No caso específico do combustível, é aquilo que eu falei, são os importadores, são os traders de combustível internacionais, são as refinarias lá no exterior. Especificamente aqui na Petrobras, o grande beneficiário disso é a empresa chamada Shell. Ela era chamada de Royal Dutch Shell. Até o início do ano, mudou, agora é só Shell. É Shell. É a grande beneficiária. Por quê?
porque essa empresa hoje ela extrai do mar brasileiro mais de 400 mil barris por dia de petróleo, sem pagar nenhum imposto, e leva embora. Nenhum imposto? Sem pagar nenhum imposto. E traz de lá mais de 200 mil barris por dia de gasolina e diesel das refinarias dela lá no Golfo do México e coloca aqui, processado, e coloca aqui no Brasil, aonde ela era sócia, comprou a Cosan, que é a maior esmagadora de cana-de-açúcar do mundo, claro, produtora de etanol, né? Ela é a própria distribuidora, ela mesma importa, ela mesma leva o petróleo, ela mesma refina, ela mesma traz, ela mesma distribui no Brasil e pretende tomar o lugar da Petrobras aqui. E nós nunca vamos ter mais aquela história de preço mais baixo que o preço internacional se as coisas continuarem dessa forma. Está entendendo? Como nós tínhamos no passado. Porque o Brasil precisa de energia barata para se desenvolver. Energia barata, mais barata do que do resto do mundo, e pode ter energia, estou falando todo tipo de energia. No caso do combustível, o Brasil tem de ter... A Petrobras, ela foi criada, o objetivo da Petrobras era fornecer combustível de qualidade para todos os rincões do Brasil ao menor preço possível. Aí veio o mercado. O que o mercado estabelece para a Petrobras? Como diz General, quem estabelece é o mercado. O mercado estabelece o maior preço possível. Isso que eu estou fazendo que é o que existe hoje, é o maior preço. Não é o dólar, é o preço de paridade de importação. Tem muita confusão. Então, você escuta as pessoas, principalmente jornalistas, falando, é preço de paridade internacional. Que preço de paridade? Se fosse preço de paridade internacional, estava ótimo. Estava bem melhor. É preço de paridade de importação. Entendi. Isso é que é PPI. Preço, ela considera nas suas refinarias o preço do combustível como se ele estivesse sendo importado. É o preço internacional lá no Golfo do México, mais o frete até o Brasil, mais o custo de internação, custo portuário, alfandegário, mais o custo de transporte até a refinaria, mais um seguro para garantir a estabilidade de preço nesse vai e vem aqui, está entendendo? É o preço que ela coloca na refinaria. Isso é preço de paridade de importação, não é preço de paridade internacional, quando eles ficam querendo enganar, não. É preço de paridade, é muito pior. Se fosse preço de paridade... Eu já propus, uma das medidas que eu proponho, sai do PPI e vai para o PPE, preço de paridade de exportação. Mas deixa eu ver se eu entendi o que você me falou. Então, esse PPI... Eu que extraí o petróleo aqui e estou levando para a refinaria, eu tenho que vender como se fosse todo esse trajeto que você acabou de falar de PPI? O preço. O combustível. Então, é muito mais barato. Mas como eu tenho essa regra, eu preciso seguir... Não, o preço precisa ser esse aqui, porque apesar de não ter acontecido isso, eu preciso considerar pelas regras internacionais que foi isso que aconteceu. Isso porque o Brasil é um país aberto ao comércio internacional. Os distribuidores têm de ter a opção de escolher entre comprar da Petrobras ou comprar lá do exterior. Essa é a justificativa da cabeça de quem? É da cabeça de quem não quer saber do Brasil, não está preocupado com o Brasil. Tá certo? Quem pensa assim, não pensa no desenvolvimento do Brasil. Tem muita gente assim que eles acham que o importante é o mercado. O mercado vai trazer o desenvolvimento para o Brasil? Nunca. Esqueça disso, que não vai. Quem tem que trazer o desenvolvimento são os brasileiros, né? São os brasileiros trabalhando, potencializando a sua riqueza. E não entregando as suas riquezas. Senão, não vai se desenvolver. Vai ser simplesmente um subproduto do mercado. Sempre. Não é? Então, se o brasileiro não acorda para isso e perde a soberania... Então, o Brasil perdeu a sua soberania para o mercado. Hoje, quem tem soberania no Brasil é o mercado. Por isso, a criação do site Soberano no Brasil, por isso, a criação da caravana pela soberania, por isso é que nós estamos fazendo todo esse trabalho. Para, primeiro, retirar essas mentiras todas que estão aí na cabeça do povo, tentar falar para ver se alguém escuta e se acontece alguma coisa, porque são absurdos atrás de absurdos.
Né? Então, é o que eu estava falando, votam-se aqui no Congresso brasileiro leis contrárias aos interesses do Brasil. E aí, como dizia Barbosa Lima Sobrinho, né? Ou é partido de Tiradentes, ou é partido de Silvério dos Reis. Vai lá ver quem vota. Quem foi que votou a lei chamada da medida provisória do trilhão, que deu isenção total para as empresas estrangeiras virem aqui explorar o petróleo no Brasil? Uma lei de 2017. Uma medida provisória que o Temer mandou para o Congresso, que era para ter validade até 2022. O ministro do Comércio da Grã-Bretanha veio para o Brasil pessoalmente fazer lobby no Congresso Nacional. Mudaram de 2022 para 2040. Ele conseguiu. Conseguiu. Mudou como conseguiu, aí, meu amigo, são as mais. Então, de 2002 para 2040, todo mundo aprovou, tá? De 2002 para 2040. Ao mesmo tempo que se fazia isso, e o cálculo que se fazia, que o Brasil ia perder uma renúncia fiscal de R$1 trilhão. Nesse mesmo tempo, estava se montando a reforma da Previdência. E tinha se reformar, tinha R$1 trilhão que tinha de ser cortado na Previdência. Então, nós tivemos de aumentar o gasto com a Previdência e dar um incentivo para as empresas estrangeiras explorar petróleo no Brasil de R$1 trilhão. E ninguém falou nada, e mídia nenhuma fala nada, e brasileiro nenhum contesta.